Antes do tratamento, existe uma pessoa que precisa ser ouvida. Imagine alguém chegando para uma consulta. Talvez essa pessoa esteja com dor há meses. Talvez esteja cansada. Talvez tenha passado por diferentes avaliações, realizado exames, recebido orientações e tentado explicar muitas vezes aquilo que sente. E quando finalmente se sente diante de um profissional, existe algo que pode ser tão importante quanto falar sobre o sintoma. Ter a oportunidade de ser ouvida. Porque antes de qualquer tratamento existe uma pessoa com uma história, com uma rotina, com uma preocupação, com hábitos, com experiências, com uma maneira particular de perceber aquilo que está acontecendo em seu próprio organismo. E é justamente sobre isso que vamos conversar neste vídeo. A queixa pode ser o começo, mas não precisa ser o fim da conversa. Quando alguém procura atendimento, normalmente existe uma razão principal. Estou com dor de cabeça, não consigo dormir. Tenho crises de ansiedade. Minha digestão não está boa. Estou sentindo uma dor que não melhora. Naturalmente, essa queixa precisa ser considerada. Ela é importante. Mas imagine que a consulta se resumisse apenas a registrar aquilo que mais incomoda naquele momento. Quantas informações poderiam ficar de fora? Uma dor de cabeça, por exemplo, pode ser descrita de maneiras muito diferentes por pessoas diferentes. Uma pessoa talvez perceba que ela aparece principalmente em determinados horários. Outra pode relacioná-la a períodos de maior tensão. Outra pode observar que existem situações que pioram ou aliviam o desconforto. Outra talvez nem tenha percebido ainda qualquer padrão. O sintoma pode ter o mesmo nome, mas a experiência de quem vive esse sintoma não é necessariamente a mesma. Por isso, ouvir não significa simplesmente perguntar. O que está sentindo? Significa permitir. Significa permitir que a história comece a aparecer. Pense em alguém que chega dizendo: meu problema é que eu não durmo. Se ouvirmos apenas a queixa, temos uma informação: insônia. Mas se começarmos a ouvir a pessoa, outras perguntas podem surgir. Como é essa dificuldade para dormir? Ela demora para adormecer? Dorme e acorda várias vezes? Acorda muito cedo? Como se sente quando desperta? Isso começou recentemente ou existe há anos? Aconteceu alguma mudança importante na época em que o problema começou? Como são os seus dias? Como está a sua rotina? Existem preocupações ocupando seus pensamentos quando se deita? Perceba que não estamos diminuindo a importância da insônia. Estamos fazendo justamente o contrário.
estamos tentando compreender melhor como aquela pessoa vive a insônia. Essa diferença é fundamental, porque uma palavra pode resumir uma queixa, mas dificilmente uma palavra consegue resumir uma pessoa. Existe ainda outro aspecto muito humano nesse assunto. Às vezes, a própria pessoa nunca teve espaço para contar. Algumas pessoas chegam a uma consulta acostumadas a responder rapidamente onde dói. Há quanto tempo? É forte? Sim, não, há 3 meses. Mas quando encontram espaço para falar um pouco mais, podem começar a lembrar de detalhes que nunca haviam considerado importante. Pensando bem, isso começou depois daquela mudança. Eu nunca tinha reparado, mas acontece mais quando. Tem outra coisa que eu não contei, porque achei que não tinha relação. Esses detalhes não devem ser interpretados automaticamente como explicações ou causas, mas podem acrescentar contexto. E contexto ajuda a compreender melhor aquilo que está sendo relatado. Às vezes, uma boa escuta permite, inclusive, que a própria pessoa organize melhor a percepção sobre aquilo que está vivendo. Ela começa a reconstruir uma linha do tempo, começa a perceber mudanças, começa a distinguir aquilo que sempre existiu daquilo que apareceu recentemente. Começa a observar o próprio organismo com mais atenção. Nesse sentido, ser ouvido não significa apenas falar, também pode significar começar a compreender melhor a própria história. Existe um cuidado importante aqui. Valorizar a escuta não significa transformar toda a percepção do paciente em diagnóstico. Também não significa concluir que tudo aquilo que a pessoa sente possui uma explicação emocional. Muito menos significa dispensar exames, avaliações médicas ou outros profissionais quando eles são necessários. Escutar e investigar não são atitudes opostas. Elas podem caminhar juntas. Uma pessoa pode precisar ser ouvida com atenção e, ao mesmo tempo, precisar de exames. Pode precisar contar uma história e também de uma avaliação médica. Pode precisar compreender seus hábitos e também receber acompanhamento de outras áreas da saúde. Escutar amplia a compreensão, não substitui os recursos necessários para cuidar com responsabilidade. Dentro da abordagem homeopática, a individualização ocupa um lugar importante. Isso significa que o atendimento procura conhecer não somente o nome da queixa, mas também as particularidades da pessoa e daquilo que ela está vivendo. Sua história, sua maneira de adoecer, a forma como descreve os sintomas, aquilo que percebe que melhora ou piora, sua rotina, seus hábitos, suas emoções e seu contexto, quando forem pertinentes. Outra característica que possam contribuir para a compreensão do caso. Por isso, uma consulta pode envolver perguntas que, à primeira vista, parecem ir muito além da queixa principal.
Não porque a queixa tenha deixado de importar, mas porque existe uma pessoa inteira apresentando aquela queixa. E essa pessoa não pode ser reduzida a uma única palavra. Pense em duas pessoas sentadas na mesma sala. As duas dizem: tenho dor. Seria possível saber o que precisamos apenas com essa informação? Provavelmente não. Onde está a dor? Como ela é percebida? Quando começou? É contínua ou aparece em determinados momentos? Existe alguma coisa que a pessoa percebe que piora? Existe algo que alivia? O que mudou desde que o problema começou? Existem outros sintomas associados? Já houve avaliação? O que os exames mostraram? Que tratamentos estão sendo realizados? São histórias diferentes e é justamente por isso que ouvir é tão importante. O nome da queixa pode aproximar dois casos. A história de cada pessoa começa a diferenciá-los. Quando você procura um atendimento, sente que consegue explicar com tranquilidade aquilo que está vivendo? Você costuma falar apenas sobre o sintoma que mais incomoda ou também conta como ele começou e como tem evoluído? Existe algum detalhe sobre saúde que você já deixou de mencionar porque pensou isso não deve ter importância? Você consegue perceber o que mudou em sua vida ou em sua rotina desde que o aparecimento de determinado sintoma? E talvez uma pergunta ainda mais profunda: quando você fala sobre saúde, sente que está contando apenas aquilo que dói ou sente que está conseguindo contar a sua história? Não existem respostas certas para essas perguntas. Elas são apenas convites à observação. O que você pode levar deste estudo para uma próxima consulta? Você não precisa chegar com todas as respostas. Também não precisa preparar um relato perfeito, mas pode começar observando algumas coisas. Quando determinado sintoma começou, o que ele mudou ao longo do tempo? Existe algo que você percebe que melhora ou piora? O que estava acontecendo naquele período? Existem outros sintomas que aparecem juntos? Que avaliações já foram realizadas? Quais tratamentos e medicamentos você utiliza? E quais dúvidas gostaria de esclarecer? Se achar útil, anote. Pequenas anotações podem ajudar a organizar informações que facilmente seriam esquecidas durante uma conversa. E principalmente, não tenha vergonha de dizer: existe uma coisa que talvez pareça pequena, mas eu gostaria de contar. Quem está conduzindo o atendimento poderá avaliar a relevância daquela informação dentro do contexto. Antes de existir um tratamento, existe alguém vivendo uma experiência que precisa ser compreendida. A queixa conta o que incomoda. A escuta começa a revelar quem está vivendo aquilo. Cuidar de maneira individualizada começa quando a pessoa deixa de ser apenas um conjunto de sintomas e passa a ser reconhecida em sua história e em suas particularidades. É essa
uma das grandes mensagens do muito além da queixa. A queixa importa, o sintoma importa, os exames podem importar, a avaliação profissional importa, mas existe alguém por trás de tudo isso, uma pessoa que precisa ser ouvida. E este estudo, se esse estudo ou este vídeo fez você lembrar de alguma experiência ou despertou alguma dúvida, conte nos comentários. Sua pergunta também pode se transformar em um dos nossos próximos estudos. E se você quiser receber gratuitamente o PDF, além da queixa, conheça o atendimento homeopático, escreva "eu quero" nos comentários. Ainda temos muito para compreender sobre escuta, individualidade e cuidado. Vamos continuar juntos a nossa caminhada. Por isso te convido a encontrar comigo no próximo vídeo. Até lá!